Olá, bom dia. No programa de hoje nós vamos falar assim, de um assunto super legal, talvez seja até uma novidade para você, o Teatro Caleidoscópio. Só para a gente se situar, ele foi formado há 3 décadas, 30 anos atrás, em Brasília, com o objetivo de fazer uma pesquisa da linguagem teatral e também formar novos atores. Mas nós vamos saber tudo isso nessa conversa que a gente vai ter agora aqui no Café, porque o meu convidado para tomar café, para me ajudar a fazer o programa de hoje, é o diretor e ator do Teatro Caleidoscópio, que é o André Amaro. Bom dia, André. Bom dia a todos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Pois é, 30 anos, como você diz, de resistência, né? Vamos começar pelo nome, Caleidoscópio. Teatro Caleidoscópio. Por que esse nome? Por que esse nome, né? Uma boa entrada para a nossa conversa. Só para a gente se situar. É verdade. Na verdade, eu sempre estudei muito teatro. Além da minha formação, eu continuei fazendo muitas oficinas e cursos no Brasil e fora. E eu fiz 2 cursos muito importantes, que foi com o Eugênio Barba, que é o diretor da Escola Internacional de Antropologia Teatral, e estudei também com a Riane Minuschini, que é a diretora do Théâtre du Soleil, em Paris. Muito chique, deixa eu só fazer o parêntese aqui, tá? Muito chique. Eu falo deles dois, não pelo fato de serem estrangeiros, mas porque eles dois citavam a palavra caleidoscópio também nas suas oficinas. E eu fiquei muito curioso para entender esse paralelo que eles faziam. E quando eu estava em Brasília, existe ainda, né, uma feira de artesanatos, e eu simplesmente me deparei com o caleidoscópio e vi essa associação através dos meus próprios olhos, entendeu? Juntou a imagem com o objeto, quer dizer, a imagem subjetiva com o objeto real. Exatamente. O objeto te traz justamente essas imagens intermitentes, né? Circulares, irreversíveis, né? E eu fiquei olhando para elas e disse, meu Deus, é isso mesmo, os atores eles podem alcançar esse nível de expressividade que o caleidoscópio também revela, né? Através da sua própria dinâmica ótica. Pois é, mas se você pensar no caleidoscópio, ele tem visões quase infinitas, né? Porque ele vai mudando, ele vai girando e você vai vendo uma coisa diferente a cada movimento. É isso? Exato. Agora imagina se o corpo do ator fizer esse jogo cambiável de formas, ou seja, nós somos uma matéria fragmentária. Ai, né? Que legal. Nós temos várias partes do corpo que combinadas podem também expressar várias ideias, né? Então, é uma busca do corpo por significados, né? Então, a ideia seria isso, essa mensagem que não precisa ser de palavras, que ela pode ser com gestos, com corpo, com movimentos. Exatamente. Porque o nosso primeiro meio de comunicação é o nosso corpo, né? Incluindo aí a voz. Verdade, né? Antes do texto, antes do verbo, vem o próprio corpo, né? Então, é como o corpo pode se situar no espaço cênico de maneira expressiva, combinando as suas partes, né? Assim como o caleidoscópio combina aleatoriamente as suas peças, né? E as peças têm cores também, né, Elda? Então, cada cor a gente associa a um estado de vibração. Então, tem todo um passeio, digamos assim, metafórico, né, sobre o caleidoscópio para a gente compreender a arte do teatro. Entendi. Só fazendo um parêntese a isso, que é muito difícil mentir pela expressão corporal, né? Porque às vezes quando a expressão corporal diz uma coisa e a verbal diz outra, é a verbal que não está correta. Exatamente. É a verbal que não está correta. Certo. Nisso você busca a pesquisa dessa linguagem que acabamos de falar e a formação de atores nessa mesma vibe aí? Exatamente. Ou seja, alguns atores encontram o teatro, né, como um meio de expressão, e a gente introduz esses atores dentro dessa lógica caleidoscópica, né? Qual é o princípio estético do caleidoscópio? Que é uma imagem fugidia, imaterial, que ela captura o olhar fugindo dele. Olha que interessante. Eu fiquei tentando decifrar essa sua... Porque toda hora ele gira. E a imagem que a gente vê não volta ao formato anterior. É sempre para frente. Gente, essa não dá para editar. É muito subjetiva.
É muito subjetiva, toda essa nossa conversa está sendo muito subjetiva, bastante. né? Mas a recepção, quer dizer, a receptividade, aliás, de todas essas ideias, de mostrar isso, de mostrar uma forma diferente de fazer o teatro, de mostrar... O corpo já é um instrumento de trabalho para o ator, né? Mas mostrar essa forma um pouco mais diferenciada, como se fosse o caleidoscópio. Como é que ela foi recebida? Como é que ela foi? Como ela foi recebida? Super bem, porque é uma maneira nova, né? Inusitada de entrar aí no teatro, ou seja, é como revisitar o teatro, mas pela ótica do caleidoscópio, né? Então é uma maneira poética de entender o teatro, embora esse espetáculo que a gente apresenta no Maranhão não tenha, digamos, essa profundidade de linguagem. Como é uma peça comemorativa dos nossos 30 anos, passa muito mais pela nossa necessidade de nos comunicarmos e falarmos da nossa profissão, do nosso ofício, do teatro em si, do que ele representa nas nossas vidas, o que representou nesses 30 anos, né? E que portas ele ainda continua nos abrindo, né? Então, deixa eu perguntar, que portas já foram abertas e que portas ainda precisam ser abertas? O tempo inteiro, né, a gente está querendo abrir portas, né? Abrir portas seria uma metáfora dessa busca incessante, né, pela comunicação com o público, né? Porque o teatro é efêmero, né? A pessoa que vai assistir o teatro, depois ele não tem mais como reter isso, a não ser pela sua memória, né? Ele, digamos, é isso, imaterial, como o caleidoscópio. Some, não existe mais. Não dá para editar, né? A não ser que seja gravado, aí já não é mais teatro, certo? Aí não é mais teatro, não é né? verdade? Esses 30 anos, assim, é muito tempo, né? Como você diz, é uma resistência mesmo, né? 30 anos são 3 décadas aí de trabalho. E você diria que esse trabalho está rendendo o que você imaginou para o caleidoscópio? Que foi, quando você vê o resultado hoje de todo esse trabalho, você diz, foi isso que eu imaginei lá no começo e eu estou conseguindo. Sim, eu acho que sim, porque na verdade a gente tem que trabalhar no teatro para se aperfeiçoar como ser humano. Então é isso que tem acontecido com o grupo, sabe? O teatro tem nos servido como essa ponte para o autodesenvolvimento, né? É claro que a gente espera outras coisas, o reconhecimento do público, a gente espera que a gente tenha um reconhecimento, né, da mídia, né? Ou seja, a gente quer um lugar, digamos assim, de visibilidade também. Algo que está ainda em formação, né? Informação. Mas, enfim, o mais importante é, como eu te disse, é saber que o teatro é uma ferramenta imprescindível assim, para o nosso autodesenvolvimento, para a nossa capacidade de criação, né? Porque somos esses seres humanos, né? Diferenciados por quê? Porque a gente é capaz de criar. De fazer até um caleidoscópio virar uma imagem real, né? Botar no teatro, botar ali no palco, alguma coisa que represente o que poderia não ser representado, né? Pode ser também, com certeza. Não teria, às vezes, nem possibilidade de ser representado. Uma ideia, um pensamento, um sonho, e vai lá e bota lá no palco. E é bem aceito pela plateia. Sim, é super bem aceito. Mesmo porque, Elda, é importante entender que o caleidoscópio, ele é uma representação, uma metáfora também do próprio espetáculo cênico. Sim. O espetáculo cênico, ele é essa reunião de signos. A semiótica mesmo já estudou o teatro e fala justamente isso, que o teatro é uma polifonia de signos, né? Ou seja, é uma mistura de elementos, cenário, figurino, som, corpo, né? Cor, enfim, tudo isso são, digamos assim, a matéria estética que a gente manipula para criar alguma coisa. Ok, então nós já falamos muito bem sobre caleidoscópio, a relação com o teatro, tudo isso. No próximo bloco nós vamos conversar a respeito dessa viagem agora, é a viagem real pelo Brasil, mostrando o espetáculo. Já, só um minutinho, a gente volta já. Já estamos de volta conversando aqui sobre essa turnê do Teatro Caleidoscópio para comemorar esses 30 anos de existência. Eu estou conversando aqui com o diretor André Amaro.
Todo mundo já entendeu o que é caleidoscópio. Agora vamos falar sobre o espetáculo. O espetáculo é 30. 30. 30. E eu vi que essa grafia do 30 é um pouquinho diferente, né? Com teatro caleidoscópico é tudo assim. Olha só, o caleidoscópio está em tudo, hein, Elda? Essa mesa, por exemplo, o mais caleidoscópica possível não dá. Olha só quantos elementos, né? Isso tudo vai se misturar aqui, ó, dentro da gente, né? E fazer, com certeza, uma bela refeição. Pois é. A gente pode ver que tem tudo em todas as coisas, né? Em todas as coisas. Tem um físico que dizia, o mundo é um mar caleidoscópico de frequência. Né? Olha que bonito. Mas a pergunta é... Sobre o espetáculo que vocês estão... Circulando. Pois é, 30 tem uma grafia diferente, né? Tem um pontinho, como se fosse uma sigla. Né? Isso. Isso é para suscitar mesmo a curiosidade e a imaginação das pessoas. Pronto, foi o que aconteceu comigo, quero saber... Isso, não tem uma explicação, você pode montar essa sigla como você quiser. Teatro de resistência, né? Não vamos todas as letras, nós vamos levar o segundo bloco inteiro, vamos. Sim, é 30 o nome do espetáculo que está sendo apresentado. Aí ele vai ser apresentado em várias cidades aqui do Maranhão? Vai ser apresentado no Teatro João do Vale, sexta-feira, né? E depois nós vamos para Timon. Certo, são várias cidades do estado, Isso, então, né? Exatamente. Além do Maranhão, vocês vão em outros estados também? Provavelmente vamos para São Paulo, né? Em outubro. Ok. Nesse espetáculo, no 30, a gente está falando de quê? Nós estamos falando dos artistas cênicos, estamos falando de nós mesmos, de como nós exercemos essa profissão, essa arte, que é uma arte maior, né? O teatro é algo que a inteligência artificial ainda não vai conseguir substituir, né? Então estamos falando de nós mesmos. Começamos com uma encenação breve de Shakespeare, da peça Otelo, né? E tudo isso feito em microfones. Uma coisa muito simples, né? Vocês escolheram o Otelo, simples assim. Porque é uma peça que traz um assunto contemporâneo, que é o feminicídio, né? Otelo, digamos, acho que foi uma das primeiras peças a tratar desse tema, né? Quando nem se falava ainda desse tema. Quando nem se falava ainda desse Então, assunto. se começa assim... Isso. E aí o público vai entender por que a gente está encenando Shakespeare. E uma segunda parte da peça é, digamos, os bastidores dessa trupe de artistas, entendeu? Que se relacionam, né? E comentam, né? a sua vida cotidiana na arte, né? Tem depoimentos muito íntimos, né? Dos atores que falam sobre a sua experiência, né? Então, é um pouco isso, é uma mistura de comédia com testemunho pessoal dos artistas. Tá, entendi. Esses artistas que participam hoje do Caleidoscópio, eles estão desde o início da formação ou isso vai também sendo mutável, mudando ao longo do tempo? Muda ao longo do tempo, mas olha só, tem uma atriz que começou lá atrás, na primeira oficina, há 30 anos, e está conosco hoje. Legal. Né? Tem atores que foram surgindo no decorrer, né, do nosso processo, da nossa história, e tem um ator convidado, que é o Yuri Fidelis, que foi convidado pela companhia para integrar esse espetáculo. Né? Gostei. O fato de você também ser jornalista, ser nosso colega de profissão, facilita um pouco esse trabalho, André? Eu acho que sim. O jornalismo, como você sabe, né, também nos abre portas, né? Ou seja, abre portas da comunicação, das relações interpessoais, né, do conhecimento. Então, é claro que o jornalismo é um ofício também investigativo, como o teatro, né? Então, com certeza, jornalismo e arte, acho que são duas profissões que se complementam. Mas você diria que era uma mudança de roteiro, vamos dizer, você trabalhava na Câmara, né? Você cobria Câmara, essa coisa toda. É bem diferente, não sei se é diferente, mas não vou dizer que é diferente, pronto. É bem diferente uma coisa da outra, de repente você sai
do real, da política, daquela coisa, para uma ficção completamente diferente do que você estava fazendo. Essa mudança de roteiro, elas se complementam, elas se opõem? Como é que funcionou isso para você, para sair de um lado e entrar no outro? Na verdade, o jornalismo que eu exerci na Câmara dos Deputados sempre foi um jornalismo cultural. Melhor. Né? Então, assim, era um jornalismo também que ouvia artistas de todo o país. Né? Então você já era artista, né? Essa troca ela é muito fértil. Artista, agora é um artista jornalista, né? Só mudou a posição das palavras. Isso mesmo, Helder. Mas é isso, eu como jornalista sempre me senti atiçado pela curiosidade, né? Eu quero investigar, eu quero, como você, né, trocar, né, fazer perguntas, saber o que acontece, né, com aquele artista, qual é o processo de criação dele. E, enfim, isso também me nutre de conhecimento. Legal, é muito bom. O seu ser a sua função é ser artista. A minha pergunta é a mesma, adoro perguntar. Eu gosto de perguntar. Por isso, o que veio depois de 30? Depois do 30 já veio uma peça que nós estreamos esse ano, que se chama Valvários, é uma peça do absurdo, escrita por um espanhol chamado Rafael Sánchez Montojo. E é um texto bastante também instigante porque ele nos leva, né, para esse mundo contemporâneo em colapso, né, em que o caos está instalado e a comunicação, digamos assim, está muito fragmentada. A gente às vezes se comunica pela não comunicação, né? As pessoas não têm mais escuta, as pessoas não têm mais tempo para conversar e falar, né? Pois é, e nessa correria de não ter mais tempo de ouvir, não ter mais tempo de falar, não ter mais tempo até de pensar, porque a inteligência artificial está aí para substituir os nossos pensamentos e botar na prática aquilo que a gente imagina. Isso. O teatro, essa forma de teatro, você diria que ela tem espaço? Quer dizer, a gente não está sendo utópico na hora que a gente pensa numa diferença caleidoscópica, como a gente vem falando desde o começo, para essa urgência dos dias atuais? Eu acho que não, porque justamente o teatro, ele se diferencia porque ele cria esse tempo e espaço diferenciado. Quando você vai ao teatro, você já reserva um tempo, uma roupa até. Uma roupa. E um espaço que é aquele local de ritualização, onde todos estão pactuados, né, com o mesmo objetivo, né, uma plateia diante de atores e atores diante de uma plateia, trocando. Esse tempo é sagrado, esse espaço é sagrado. Então, seja qual for a linguagem e seja qual for a opção estética ou política da obra, sempre será algo especial entre essas duas presenças humanas, entende? É uma troca que não tem nada que substitua, nada, né? nada. Com toda certeza. Não tem. Então, vocês vão percorrer agora tudo? Vocês ficam até quando aqui no Maranhão? Nós ficamos até o dia 15, né? 13 fazemos João do Vale e 15 lá em Timon. Aí vão para São Paulo e continuam o trabalho por lá? Exatamente. Continuamos cavando, né, a possibilidade de apresentar por aí. Pois é exercício diário, né? Resistência. É resistência. É resistência. Olha, para mim só me resta desejar a você sucesso nessa forma legal de comunicar, nessa forma diferente de comunicar, de mostrar coisas iguais de forma diferente, que é legal, né? E te desejar, assim, uma trilha mais de muitos 30 pela frente. Ah, que coisa maravilhosa. Olha, eu adorei mesmo conversar com você. E vejo já nos seus olhos e no seu sorriso a expressão do sucesso. Essa peça, ela é pontuada por canções minhas, autorais. Gente, por isso se chama Peça homem dos 7 Concerto. instrumentos, viu? Sou. Com toda a modéstia. É jornalista, atua... Cenógrafo, figurino, sou fotógrafo, também sou poeta, já tenho livros escritos. Nós nem falamos do livro, gente. E olha, para você ver, o tempo acabou e a gente deixa tanta coisa para falar, né? Mas, eu resumi um pouquinho do livro, no começo. Ah, sim, então é verdade, nós já falamos um pouquinho. Então tem de tudo um pouquinho, você não pode perder, aproveita, é uma experiência diferente, você ficou curioso? Vai lá, vai conferir de perto. Depois você diz pra gente se você gostou, se é tudo isso mesmo, aí eu passo para ele esse feedback, tá?
Isso, combinado. Tá bom. Olha, André, muito obrigado, prazer te conhecer, prazer conversar com você. Obrigado por me ajudar a fazer o café de hoje com tantas informações diferentes. Delicioso café caleidoscópico. Então, com esse café caleidoscópico, a gente encerra o programa de hoje, desejando a você também um dia assim, caleidoscópico, cheio de imagens, cheio de cores, de sons diferentes, que eles vão surgindo, sumindo e surgindo a cada momento, de acordo com a sua vontade. Isso aí. Tchau e até a próxima.